Vamos tratar então da modelagem de um sistema com um processo unificado. Nós vamos tratar nesse bloco essa parte do processo unificado, nós vamos entender o que faz, né, as disciplinas, quais são os elementos do seu ciclo de vida. Mas nós vamos começar primeiro entendendo o porquê do modelar, né? Qual é a importância dessa modelagem. Primeiro, a gente tem que entender a crise de software. A crise de software é um marco muito grande que a gente tem na parte de computação, porque foi algo que realmente mexeu muito, né? Que foi a criação da engenharia de software. O que nós temos dentro da crise de software? Ela ocorreu lá na década de 70 e nessa época começou o boom da criação de softwares. Então as empresas começaram a ter acesso a computadores e precisavam de softwares específicos para seus problemas. Aí veio a crise, as empresas não estavam dando conta, a complexidade era muito alta, não conseguia se prever a parte de cronograma e também de valores, né, a precificação. Então, tudo isso gerou uma crise. E para a solução dessa crise foi criado a engenharia de software. Então, com a engenharia de software veio duas vertentes, a parte da modelagem e a parte dos processos. A parte dos processos nós temos então toda essa questão de um passo a passo de como desenvolver, o que vai ter em cada fase do meu processo, quais são as atividades que eu devo executar. Já a parte da modelagem veio como a abstração de um problema. Com a modelagem, a gente consegue partir de um problema que não tem solução ali, através de modelos, né? Através de uma linguagem de modelos, a gente consegue fazer que esse problema seja solucionado através dessa abstração. Então, olha que importante, a crise do software traz essa modelagem para ajudar as empresas a conseguir modelar. Mas vamos então entender mais importâncias ali da modelagem. A modelagem também restringe o foco a um único aspecto por vez. Isso é muito importante, tá? Então, a gente não fica pensando no problema como um todo. A gente pensa num foco. Quando a gente faz casos de uso, a gente pensa nos requisitos. Quando a gente faz classes, a gente pensa ali nas classes, né? Então, a gente vai restringindo. E no caso de uso, por exemplo, quando a gente vai fazer um diagrama de sequência, a gente pensa num caso de uso em específico. Olha só que interessante, a gente não fica perdido com o que a gente vai fazer. A gente acaba restringindo esse foco. Quanto mais complexo o sistema, maior é a importância da modelagem. Parece que a modelagem muitas vezes é vista como uma perda de tempo, já que a gente gasta tempo para criar modelos. No entanto, quando é muito complexo, a gente sair codificando traz muito malefícios, né? A gente acaba não pensando numa lógica correta, a gente acaba não encontrando soluções, a gente também acaba pulando uma etapa da documentação que vai ser utilizada lá para frente para manutenção. Então, não é legal a gente pular essa etapa da modelagem, né? A empresa, mesmo utilizando metodologias ágeis, acaba utilizando modelos para pensar ali na solução dos seus sistemas. Nós vamos entender agora o processo unificado, que é o processo que é voltado para o OML, né? Você sabe que o processo unificado foi criado pelos mesmos criadores da linguagem de modelagem específica, que é o OML. E ele, então, tem essa premissa, ele é dirigido a casos de uso. O que nós temos aqui no nosso processo unificado? Nós temos as fases. As fases do processo unificado são concepção, elaboração, construção e transição. E aqui nós temos as nossas disciplinas. Nas nossas disciplinas, nós temos, então, os elementos que são feitos, né, em cada fase. Por exemplo, os requisitos acontece bem forte na parte de concepção e elaboração. Já na fase de construção e transição, a gente pode até ter requisitos sendo levantados, mas são bem menos. Já na análise de projeto, nós também temos a parte de requisitos, né? Na parte de análise de projeto, acontece um pouco na concepção, mas a elaboração é a parte que a gente mais tem ali forte. Bem, para você ter noção, os testes, né, eles acontecem em quase todos os elementos, então o processo unificado às vezes toma esse cuidado de ter testes em todos, mas a implementação fica mais nessa parte da construção. O que nós podemos partir daqui, né? Olha o risco. Tá vendo que o risco ele aumenta conforme vai passando as nossas fases, né? Então, o risco sempre é mais
forte na parte da transição. Por quê? Porque nós temos algo mais completo, algo mais, mais formado e qualquer mudança ali traz um risco maior. O processo unificado, ele é voltado a risco, então ele acaba tratando os riscos mais graves primeiro. Portanto, a gente tem que o processo unificado tem essa característica de se importar primeiro com os riscos mais graves, tá? Ele também é interativo e incremental. O que isso significa? Significa que nós vamos passar por essas fases diversas vezes. E a cada final de fase, nós temos, então, um incremento que vai ser no nosso produto. Aqui, se você perceber, nós temos que a parte de elaboração, ela está destacada, porque a nossa aula vai se concentrar nessa fase de elaboração, principalmente na fase de análise e projeto, tá? Então, é nessa fase que nós temos o usuário também bem presente no nosso projeto, já que ele está ali fazendo essa parte de requisitos e de análise juntamente com a empresa. Agora a gente vai entender, então, o que vai, né, nessa fase de concepção. A fase de concepção, então, é o planejamento do projeto, tá? Então, aqui nós já começamos a definir custos e prazos. É a identificação também dos riscos. A gente já começa a identificar os riscos desde o começo. Por quê? Porque como ele é orientado a risco, a gente tem a necessidade dessa identificação logo de início. A definição da ideia central do nosso negócio já é definido na fase de concepção. A delimitação do escopo do sistema também é realizada, então já começas a pensar nessa parte do escopo. O entendimento do contexto do nosso sistema e principalmente a definição dos principais casos de uso. Como o nosso como o nosso processo unificado ele é voltado a diagrama de casos de uso, o caso de uso ele passa em todas as fases, tá? Até mesmo na fase de transcrição. Então, na fase de concepção, a gente já começa a modelar, mesmo que casos de usos bem simples, mas a gente já começa a identificar quais são os principais requisitos do nosso sistema. E a gente fala tanto em requisitos, né? Os requisitos são elementos essenciais e eu acredito que é uma das fases mais importantes do desenvolvimento, porque é a partir deles que a gente conhece o que realmente o meu cliente está precisando, o que realmente aquele sistema deve fazer. Então, os requisitos, eles têm essas características e eles são base para os nossos diagramas de caso de uso. E a gente consegue fazer essa troca, né? A gente consegue fazer que os requisitos sejam classificados em etapas. Então, a gente consegue entender como os requisitos são classificados. E aqui no nosso quadro eu trouxe duas classificações. Primeiro, requisitos de usuário, tá? Que descreve então as funções e restrições do sistema de forma mais abstrata. Aqui normalmente a gente utiliza a linguagem natural. A linguagem natural é a nossa linguagem mesmo, né? A falada, a escrita, então não utilizamos diagramas. No requisito de usuário, ou se a gente utiliza um diagrama, é um diagrama bem simples, como o caso de uso. Nós estamos tentando mostrar ele, né, de forma mais clara para ele. Então, ele é inteligível pelo nosso cliente, pelo nosso usuário. Depois, a gente pode também fazer a distinção dos requisitos de sistemas. Então, requisitos funcionais e não funcionais. Nos requisitos funcionais, nós estamos relacionando com a parte de serviços, de ações, tá? Já os requisitos não funcionais, eles têm a parte de características, como características dos sistemas, restrições e assim por diante. Vou dar alguns exemplos de requisitos não funcionais. A parte de usabilidade é um requisito funcional. Por exemplo, ser um requisito com bastante usabilidade, ter ali, né, um sistema com algumas cores específicos, passarem algumas heurísticas de Nielsen, que é um tipo de usabilidade, tá? Também, por exemplo, a parte de criptografia, uma parte de segurança, é um requisito não funcional. Nós temos também requisitos não funcionais voltados com a demanda do sistema, com a parte de compatibilidade, interoperabilidade. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema, tudo isso são requisitos não funcionais. Mas os requisitos funcionais estão mais voltados com a modelagem. Por quê? Porque a gente quer saber o que o nosso sistema faz. Então, normalmente, a gente acaba utilizando mais requisitos funcionais para fazer os nossos diagramas da UML. Nós vamos compreender agora como que nós fazemos os requisitos do usuário e os requisitos de sistema. Então, o requisito do usuário, nós podemos utilizar
um diagrama, né? Mas um diagrama bem simples, sem muita contextualização ali, tá? Como, por exemplo, esse. Já o requisito de sistema, a gente pensa mais nos detalhes. Como, por exemplo, ó, cliente solicita o seu cadastro, o sistema exibe o cadastro de clientes, o cliente informa seus dados pessoais e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos um passo a passo mais estruturado, já pensando no que o sistema vai fazer, no que o sistema vai requerir para conseguir fazer essa distinção do requisito do usuário para o requisito do sistema, tá? E quais são as técnicas, né, que a gente pode utilizar para fazer a modelagem UML nessa fase de análise? Então, nós temos o diagrama de caso de uso para modelar os requisitos, tá? Isso é imprescindível. Nós temos os diagramas de atividades para representar o comportamento de cada requisito funcional do sistema e o diagrama de sequências para especificar o cenário funcional identificado como requisitos funcionais, tá? O que nós temos aqui, então? 3 técnicas para modelar os nossos requisitos: casos de uso, atividades e sequência. O caso de uso é o mais comum, tá? E a partir dele, normalmente, a gente deriva os outros. Mas a gente pode utilizar uma técnica que é, a partir de um caso de uso, criar um diagrama de atividades. E esse diagrama de atividades, como a gente pensa no fluxo, né, de atividades que vai ocorrer, a gente acaba levantando alguns requisitos ali por tabela. Então, é bem interessante a gente fazer isso. Pegar um caso de uso, criar um diagrama de atividades para ele. E a partir desse diagrama de atividades, a gente identifica os outros requisitos. Tá bom? Então, é como se fosse um mútuo, né? A gente vai criando mutuamente os nossos diagramas. A gente vai entender agora uma contextualização que nós vamos utilizar durante a nossa aula, tá? Essa contextualização, ela vai ser de uma locadora de veículos. Então, a locadora de veículos aluga carros aos clientes previamente cadastrados. Clientes estrangeiros e clientes vinculados, tá? São os nossos tipos de clientes. Temos que ter cadastro dos nossos carros. Um cliente previamente cadastrado poderá realizar reservas por telefone, web e aplicativo. Um cliente poderá alugar um carro e retirá-lo em uma loja e posteriormente devolvê-lo em outra, tá? Então, mais alguns elementos da nossa locadora de veículos. Na devolução do carro, o cliente informará a forma de pagamento. A forma de pagamento poderá ser à vista ou a prazo, dependendo do valor total do aluguel. O sistema deve disponibilizar consultas e relatórios aos funcionários e gerentes. Por que eu mostrei essa contextualização? Porque a partir de agora a gente vai ver uma modelagem, tá? Então a gente vai começar a entender a modelagem do nosso sistema. E essa modelagem do sistema, então, ela está bem relacionada com o que é pedido aqui nessa contextualização. Então, você percebeu que nós vamos ter a parte de clientes, né? Nós vamos ter cadastro de clientes, manter clientes. Vamos ter também a parte de aluguel de carro, de devolução. Então, tudo isso vai se encaixar nos nossos diagramas. E a partir daqui, a gente vai ver a evolução dos mesmos. A gente vai ao meu computador, porque primeiro eu vou trazer para vocês os casos de usos, tá? A gente vai ver a especificação de um caso de uso. O que é a especificação de um caso de uso? Nada mais é do que a gente pensar em como aquele caso de uso vai reagir. A especificação do caso de uso, ele pode ser feito num documento, como está especificado aqui, tá? Então, a gente percebe, ó, documento de caso de uso manter empresa, né? Ele faz uma descrição, a empresa informa os seus dados para a realização do cadastro com a locadora de veículos, o ator principal é a empresa, e ela mostra o cenário. Então, ele vai especificar o que aquele caso de uso se propõe, tá? Então, a empresa, por exemplo, informa os seus dados para a realização do seu cadastro, o sistema exibe cadastro de empresa, a empresa informa seu cadastro, o sistema verifica se a empresa não está cadastrada e assim por diante. Se você perceber aqui, ó, no nosso requisito número 4, nós temos uma palavra bem importante quando a gente está pensando em modelagem: verificar. Quando a gente verifica algo, a gente tem opções, né? Daquilo estar correto ou daquilo estar incorreto. Portanto, aqui no nosso 4, a gente tem um cenário alternativo, ó. Então, ó, o sistema verifica que existe empresa cadastrada, o sistema recupera dados da empresa e assim por diante. Isso é uma descrição de caso de uso. Aí você está perguntando, professora, aonde que eu encaixo isso?
no nosso diagrama. Aqui nós temos o visual paradigma, correto? Que a gente utilizou durante a nossa aula. Quando a gente clica com o botão direito e abre especificação, nessa descrição aqui, ó, a gente pode ter a descrição do nosso caso de uso, tá vendo? A gente tem essa descrição aqui. E isso é importante, tá? É necessário fazer? Muitos autores dizem, né, que sim, é necessário fazer, já que a gente tem essa necessidade de especificar o caso de uso. Mas ele serve também não só para essa descrição, mas também como forma da gente já desenvolver o diagrama de atividades com mais facilidade e também já pensar no nosso diagrama de sequências. Porque se você notou ali na descrição de caso de uso que eu te apresentei, o que nós temos? Nós temos um fluxo bem corretinho do que vai pedindo. Então, no Manter Empresas, né, que nada mais é do que você pensar no cadastro da empresa, na edição daqueles dados, nós temos o fluxo normal, tudo que é pedido naquele fluxo e também o fluxo alternativo, do qual apresenta ali esses elementos, né? Então, vamos supor, se a empresa não tiver cadastrada, o que eu vou pedir? Pedir CNPJ, pedir inscrição estadual, razão social e assim por diante. Então, a gente mostra nesse fluxo. E dentro da nossa ferramenta, né, da Visual Paradigma, a gente tem onde colocar essa descrição. Tudo bem? Então, olha que legal. O caso de uso não é só a elipse. Cada elipse pode ter a sua descrição. Lembrando que essa descrição deve ser compatível com o diagrama de atividades. Tá bem? Não adianta nada você criar uma descrição ali com casos alternativos e quando você bater o diagrama de atividades, eles não serem correspondentes. Essa correspondência é importante. Agora que a gente está falando, né, da locadora de veículos, a gente vai entender um diagrama de atividades. O diagrama de atividades, então, que a gente vai compreender, é um diagrama bem simples, é um diagrama que a gente vai fazendo bem na parte de análise, que é sobre a devolução do carro e também sobre o aluguel do mesmo. Nós vamos ao meu computador para compreender isso. Deixa eu sair aqui desse diagrama, né, que eu usei para mostrar para vocês, e vou aqui. Olha só, nós temos aqui o nosso diagrama de atividades. Muito simples. Perceba que a gente usou raias, né, só para delimitar o cliente com a locadora, né? É interessante que quando a gente utiliza raias, principalmente para cliente, a gente pode relacionar algumas atividades com o nosso ator do caso de uso. Então, a gente tem esse relacionamento. Vamos analisar então esse diagrama. Ó. Realizar aluguel do carro, cadastrar cliente, reservar carro, alugar carro, emitir contrato de aluguel, receber via de contrato de aluguel. Então, tudo isso aqui é o quê? A parte em cinza, nós estamos tratando de realizar aluguel. Aí você está pensando, professora, e se o cliente não tiver cadastrado? Como nós estamos começando a nossa análise, a gente não pensa ainda nos cenários alternativos. A gente vai refinando eles depois. Neste caso, é um cenário ideal que a gente chama sem nenhum contratempo, tá? Então, basicamente, esse é o nosso diagrama de atividades para aluguel. Se você perceber, tudo isso aqui que está em cinza é uma única elipse, né? É uma elipse ali de aluguel de carro, no caso, no diagrama de casos de uso. Já aqui, na parte roxa, nós temos a parte da devolução. Então, nós temos realizar devolução do carro, efetivar devolução, realizar pagamento, registrar pagamento, emitir nota e receber nota fiscal do serviço. Então, tudo isso daqui também é referente a nossa devolução de carro. Mesmo não tratando né, dos nossos elementos ali condicionais, né, de cenários que sejam alternativos, a gente já consegue compreender bastante requisitos. Vamos supor que você tivesse feito um diagrama de casos de uso que tivesse duas elipses somente, né? A elipse de alugar carro e devolver carro. Quando você começa a modelar um diagrama de atividades, o que aparece? Muito mais requisitos. Você teve a parte de emissão de nota fiscal, a parte de pagamento, você compreende ali, né, toda essa parte do aluguel, o que precisa ter. Então, olha quantos requisitos foram levantados. Então, o diagrama de atividades pode servir bastante para a gente fazer essa compreensão desses requisitos. E com esse diagrama de atividades aqui, eu vou mostrar para você no quadro os requisitos que a gente conseguiu levantar. Olha só, pensando na devolução, no alugar e na devolução do carro, nós temos os seguintes requisitos, ó. Cadastro de filial,
né? Ali no nosso requisito a gente viu que a gente pode pegar um carro em um lugar e entregar em outro. Então, é importante ter esse cadastro de filial. O cadastro do cliente também é super importante, já que, né, é a pessoa que vai alugar, a gente precisa dos dados cadastrais dele para ele poder retirar um carro. O cadastro da empresa, caso seja uma pessoa CNPJ que vai fazer esse aluguel. O cadastro de grupo de carros, então, se é um carro simples, de luxo, um carro esportivo, um carro de carga, então, para categorizar os carros. Um cadastro de carros, né, para falar sua marca, o seu tipo, potência e assim por diante. Então, só nesse diagrama de atividades, nós já levantamos 5 requisitos, né? Aqui nós temos mais 5, ó, são 10 no total. Então, nós temos o controle de reserva do carro, o controle de aluguel do carro, né? Quanto tempo ele vai ficar alugado, emissão de contrato do aluguel, contrato de devolução de carros e também a emissão de nota fiscal do aluguel. Então, todos esses diagramas, todos esses 10 requisitos que a gente levantou, e se você perceber, são requisitos funcionais, todos eles estão relacionados com alguma funcionalidade que o sistema deve ter, né? Desde cadastrar grupo de carro até emitir nota fiscal, todos eles foram levantados a partir do diagrama de atividades. Olha como é interessante a gente ter esse conjunto, né? Fazer os nossos diagramas em conjunto. Primeiro, eu desenvolvi um diagrama de casos de uso simples, né? Ali, alugar carro e devolver carro. A partir desse diagrama bem simples que eu criei, de uma elipse, eu crio um diagrama de atividades e começa a aparecer outros. Começa a aparecer muitos outros que vão ali ajudar, né, a gente a descobrir mais elementos. E tudo isso é muito interessante. Por quê? Porque a partir desse descobrimento de novos requisitos, que provavelmente não foi dito pelo seu cliente, você consegue validar se é isso mesmo que ele está querendo, se é isso mesmo que é o modelo de negócio deles. Então, a gente consegue, né, através dos nossos modelos, pensar em soluções que ajudam também a gente a validar com o nosso cliente.